Bora lá, galera, bora acompanhar as últimas informações da seleção brasileira, né? Tudo indica que o Tite deve escalar uma equipe reserva contra a seleção de Camarões, já que a seleção brasileira já está classificada para oitavas de finais. E lembrando que segunda-feira já começa a fase de oitavas de finais da Copa do Mundo, então é muito importante que o Tite consiga recuperar esses jogadores que não estão bem fisicamente, né? Lembrando, jogadores vindo aí, né, do meio de temporada, então isso é normal, os jogadores terem problema físico. Até o momento o Neymar não retorna à seleção brasileira e não temos informações assim concretas se o Neymar volta nas oitavas de finais ou se tem chance de voltar nas quartas de finais, né? O Danilo, o caso dele já é diferente, talvez ele consiga voltar nas oitavas de finais. E bora acompanhar, galera, o Sport Center falando tudo da seleção brasileira que vai enfrentar a seleção de Camarões nessa sexta-feira, partida marcada para 4 horas da tarde. Os nossos homens, que antes eram reservas, vão entrar em campo contra Camarões. É para isso que nós aqui estamos, né? O grupo inteiro, os atletas, né? A gente se ajuda não só dentro de campo, mas fora dele também, nesses momentos importantes. Eu vejo os três se recuperando muito bem, dia a dia. Eu acho que o departamento médico tem a função maior de poder falar sobre isso, mas a gente como grupo vê eles bem, vê eles felizes, positivos e melhorando a cada dia, e a gente sente que eles estão muito focados nessa recuperação para estar mais próximo possível junto com a gente dentro de campo. E a gente sabe, né, a importância que eles têm, os três, e a experiência que eles também têm. Então a gente sabe que eles estão conduzindo da melhor maneira e a gente vai estar ali esperando eles para eles poderem nos ajudar. Jogar uma Copa do Mundo é o sonho de todo jogador, receber uma oportunidade de jogar com a camisa. Para nós dá um conforto também, né, de saber que o atleta que sai e o outro que entra mantém o mesmo nível. Então não tenho dúvida de que a seleção está muito bem treinada e muito bem preparada. Em várias entrevistas que eu já dei, eu já falei que a união desse grupo, o ambiente desse grupo é excelente. Competições assim que você tem que ficar um mês ou mais juntos, é muito melhor quando você se dá bem com o seu companheiro, porque às vezes não é fácil ficar dentro de um hotel junto com alguém que você não se dá tão bem, mas é algo que foi construído já acho que desde a Copa passada e que foi mantido. Algumas trocas peçam e o ambiente sempre é bom quando algum jogador tem que se apresentar lá de pé na cadeira. Eu acho que fica um pouco mais fácil pela união do grupo, pelo que o grupo proporciona, assim. Então é muito bom e eu acho que o Brasil é considerado favorito principalmente por o que faz dentro de campo. Claro que ter uma boa relação ajuda tudo isso, mas eu acho que o mais importante é jogar e jogar bem e, claro, tudo que for positivo que puder acrescentar nisso sempre é bom. É isso, seleção brasileira que pega Camarões com Alex Telles aí na lateral. E olha só os números dele aí nesse ciclo de Copa. Foram 9 jogos, sendo que 5 como titular. A gente tem aí as chances criadas por jogo 1,1, porcentagem de cruzamentos certos 42,1 e bolas recuperadas por jogo 2,6. Jogou 4 minutinhos aí contra a Suíça. Pois é, muito pouco tempo, mas agora vai ter bastante tempo para jogar contra Camarões. Seleção brasileira que está 100% nessa Copa, 2 vitórias, 3 gols marcados e nenhum gol sofrido. E o Dani Alves, já a terceira participação em Copas. 2010 fez 5 jogos, sendo 3 como titular. 2014, 4 jogos e 4 jogos como titular. 24 jogos no ciclo da Copa, números do Fabinho, que é o 5º jogador da nossa seleção que mais desarmou no período. Foram 49 desarmes. É nesse clima de Brasil e Camarões que a gente vai diretamente lá pro Catar. Glaucia Santiago e Pedro Ivo chegam ao vivo com a gente aqui. Boa noite para vocês que estão aí no Catar. Boa tarde aqui pro Fã de Esportes, mas boa noite para vocês que estão por aí. E é claro que a gente fica na expectativa desse Brasil que vem meio modificado, meio diferente para essa partida contra Camarões. Senhores, boa tarde. Oi, Lu, beijão pra você, Darmani, Renatinho, pra quem nos acompanha. Ótima tarde, ótima noite.
totalmente modificado, eu diria, né, Luciano? Porque hoje foi curioso, o treino foi fechado para a imprensa, mas aí o Tite nos surpreendeu. Mandou a escalação para o time de sexta-feira contra Camarões, quem estava trabalhando naquele momento em campo, com 3 dúvidas apenas, mas aí a gente acha até que essas dúvidas, um pouco para deixar a gente ali confuso, gerar um debate, que no fim das contas o Tite já está mesmo fechado com os 11 iniciais para essa partida contra Camarões, vai rodar esse elenco todo, um time totalmente mudado, enfim. As 3 mudanças, 3 dúvidas, aliás, que o Tite tem: Fred ou Bruno Guimarães, Rodrigo ou Everton Ribeiro, Gabriel Jesus ou Pedro, mas por toda a experiência, por toda o processo, né, de preparação dessa seleção brasileira para chegar até aqui, Pedro, a gente já enxerga quem são esses 3 titulares, na verdade, que vai ficar mesmo com o Jesus lá na frente, vai ficar com o Rodrigo e também com o Bruno Guimarães. Tudo bem, Glaucio? Um beijo para você, boa tarde ao trio lá no Brasil, nos estúdios, um beijo para o fã de esporte. Eu comentava aqui mais cedo, em pouco mais de 6 anos de Tite na seleção brasileira, eu nunca tinha visto desse expediente. Fecha o treino e durante o treino informa oficialmente qual time está sendo testado. É claro que tem muito da situação de uma informação que acabou sendo publicada, todos já traziam. Tem muito também de uma situação de, opa, vai ter reserva, então deixa eu passar uma informação oficial de que todos os jogadores têm condições de jogar, todos estão na briga. Mas a decisão, por tudo que a gente acompanha, por todo o processo, como você falou, do trabalho do Tite, aponta para uma hierarquia ou para o que o campo grita. O campo grita um Bruno Guimarães no time titular. O campo também pede o Gabriel Jesus, que está assim à frente de um Pedro nessa hierarquia do que deve ser testado. Tem poucos minutos na Copa até aqui, vai ganhar mais minutos contra Camarões. E o campo também sinaliza que Rodrigo vai atuar por ali numa faixa mais central. Rodrigo muito bem. Há uma preocupação de quando se poderá contar com o Neymar. O Rodrigo pode fazer essa função, então vai ganhar cancha, vai ganhar tempo de campo, vai ganhar minutagem para estar preparado, porque não é só poupar quem está cansado, é estar preparado para uma eventual oitava de final, quarta de final, quem sabe sim semifinal ou final, porque a gente não sabe quando o Neymar volta. Então acho que tem muito disso, né, Glaucio? Não tem exatamente mistério. Mistério eu acho que é pra só revelar na hora, amanhã vai dar aquela entrevista dizendo que não pode cantar os 11, que já deu bastante coisa, mas eu acho que tá bem desenhado para quem acompanha o trabalho do Tite. Isso não tem nada a ver com preterir jogador A ou B, é por saber que o time não se encontra aqui em Doha para sortear quem vai jogar. Saber que existe um processo, esse processo vai sendo respeitado nas escolhas também. Sim, o Alex Telles naturalmente já entraria por conta da lesão do Alexandro, mas aí hoje, quando a comunicação nos avisou que o Fabinho também viria para a coletiva, a gente já pensou uma outra posição em que vamos ter mudanças. Os dois falaram, Alex Telles e Fabinho, e aí depois também, claro, já com a escalação em mãos, a gente foi para essa entrevista coletiva e a gente vai conferir alguns trechos agora. Eu acho que essa falta de entrosamento, eu discordo contigo na questão de que a gente treina em todos os treinos, em todos os momentos, né? O professor trabalha todo mundo da mesma forma. Então, nós temos as equipes formadas e a gente trabalha já desde do processo todo das convocações, os jogadores já se conhecem, né? A gente sabe mais ou menos como cada um joga. E desde que a gente se apresentou para a Copa do Mundo, a gente treinou todos os dias, a gente está se conhecendo cada vez mais. Então, acho que sim, obviamente que o jogo te dá um pouco mais de dinâmica, mas os treinamentos a gente sempre procura fazer o mais intenso possível, o mais próximo do jogo. Então, eu vejo que nosso entrosamento está muito positivo e essa equipe, sim, que estará, enfim, no próximo jogo vai dar conta do recado e vai estar preparadíssimo. Esse momento do jogo, obviamente que a gente tem uma estratégia, né, sempre montada, de acordo com o adversário também. Mas eu acho que o lateral, primeiramente, eu aprendi muito também de acordo com a minha carreira, com o conhecimento e a experiência, que o lateral, primeiramente, tem que pensar em defender, né, que acompanha a linha de 4 ou uma linha de 3, enfim, e chegar na frente como um elemento surpresa, né, mas não é sempre também que tem que chegar na frente, tem que ter um certo equilíbrio, mas acho que sim, é válido, é justo, a gente dentro de campo sente, né, o momento certo, no momento em que o adversário está espaçado, a gente consegue chegar numa linha diferente, numa linha surpresa. Então, na minha visão, o lateral tem que sim chegar na frente, mas no momento certo, para fazer a diferença. Então, a partir do momento que chega e faz a diferença, é positivo. Senão, equilibra, recompõe, porque a gente precisa estar muito seguro também lá atrás. Depois do jogo contra a Suíça, o Tite já falou para a gente que ele tinha intenção de fazer trocas, de dar oportunidade para todos jogarem nesse jogo. Então é algo que deixa a gente feliz. No meu caso, particularmente, eu ainda não estreiei na Copa, então tenho essa expectativa também. Então, quando eu ouvi isso, claro, fiquei na expectativa de jogar o jogo contra Camarões. Tem o ponto também que o
o tempo de descanso entre essa última partida e as oitavas vai ser um pouco menor, então acho que é importante usar também esse último jogo para rodar um pouco a equipe. Então, a equipe já começou a ser preparada taticamente hoje, fizemos um treino ali com a equipe que pode começar esse jogo, então, como eu já disse, é uma expectativa boa aí para jogar esse jogo e representar o Brasil. Fabinho Mauro Naves aqui da ESPN, tudo bem? Você treinou ao lado do Fred ou do Bruno Guimarães? Como eu já disse, foi um treino tático sem oposição e nesses treinos dá para fazer 2 jogadores ali na mesma posição. A minha função não muda, para falar a verdade. Com os dois, eu vou exercer um papel mais defensivo, mas eu já tive a oportunidade de jogar com os dois nas eliminatórias, me entendi bem com os dois. E nesse esquema da seleção brasileira, que são 2 volantes, pode ter alguma ocasião que eu vá subir mais e o outro volante me cubra, e isso a gente se comunica muito bem ali durante os jogos. Também no treino, assim, alguma situação de adaptação a gente vai conversando assim, não seria estranho que eu tivesse mais alto em alguma situação e o outro volante tivesse que fechar. São coisas que não são tão complicadas de fazer assim, que com a nossa experiência a gente lida muito bem com isso. E como eu já disse, já joguei com os dois nas eliminatórias, joguei bem com os dois, me dei bem com os dois, então para mim não tem nenhuma diferença. Bom, o Maurão tentou. Né? Foi malandro, né? O Fabinho, né? Soube driblar. Agora, bonito aí a pergunta do Mauro Naves, né? Não entregou quem é que vai jogar nesse jogo contra a seleção de Camarões. Não falou com quem ele treinou do lado, né? Provavelmente ele deve ser titular, né? O Fred, pra mim, não tem condições assim de jogo. O Bruno Guimarães está pedindo passagem, um jogador melhor, mas pra mim não é um jogador também que vai entrar e vai resolver jogo. Não é aquele jogador. É melhor do que o Fred? Mas não é aquele jogador que vai pegar e vai decidir uma bola pra fazer gol. Não vai. É um jogador melhor, mais seguro, entendeu? E pra mim provavelmente deve ser ele o titular. Mas como o Tite usa a tal da meritocracia, é bem provável que o Fred entre nesse jogo como titular. E o Bruno Guimarães, né, fica como opção, assim como o Everton Ribeiro, e o Pedro também deve ser opção no banco de reserva. Ele deve entrar com o Rodrigo jogando no meio de campo e o Gabriel Jesus jogando no ataque no lugar do Richarlison, né? Caso a escalação for assim, o Militão vai para a zaga, Daniel Alves vai ganhar a vaga de lateral. Caso no segundo tempo Daniel Alves abra o bico, o técnico Tite deve colocar o Militão de lateral e deve puxar aí, ao pegar algum zagueiro, Marquinhos, e botar no jogo também, né? Provavelmente deve acontecer, pode acontecer isso também durante a partida. Mas eu acredito que nesse jogo ele deve dar oportunidade a Everton Ribeiro e também a Pedro, né? O Pedro teve já 2 jogos e ele não conseguiu ter oportunidade de entrar nem 1 minuto sequer. Mas nessa partida eu acredito que ele e o Everton Ribeiro, Martinelli teve oportunidade e entrou já, mas ele deve ter oportunidade sim de jogar nessa partida contra a seleção de Camarões, já que a seleção já está classificada, mas a seleção brasileira também é bom vencer. É bom vencer essa partida porque dá mais confiança ainda. Quando você vence, você fica mais confiante. Então é muito importante a seleção brasileira conseguir fazer um bom jogo mesmo com o time reserva. Isso daí mostra a força da seleção brasileira, porque as outras seleções vão ver, caramba, a seleção brasileira jogou com o time reserva e venceu. A seleção da França jogou com o time reserva, perdeu. Entendeu? Isso daí dá muito mais confiança à seleção brasileira. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal aí. Tudo sobre a seleção brasileira. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.